Sincerona Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera! Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre. Eu tive um capricho a mais até assim, ó, na hora de me produzir, porque eu queria assim poder honrar cada vez mais esse convidado ilustre que nós temos, que eu chego e fico nervosa perto dele, do tamanho que é a alegria no meu coração. Ele que além de muitos cargos que nós vamos comemorar aqui, celebrar da história dele, nós temos a alegria de reconhecer o impacto que foi o trabalho dele na vida de muitas famílias, na vida de muitas pessoas. E assim, eu tenho até algumas recordações bem engraçadas. Eu vou já contar, porque primeiro eu quero apresentar para você olhar nos olhos desse convidado, que ele é mais do que um grande homem que você pode ouvir falar ou conhecer de algum lugar. Eu conheço da vivência, é meu avô, o senhor Ayrton Boris Ponte. Meu Deus! É, isso aí é que é uma apresentação. Como é bom você ter uma neta tão querida, tão maravilhosa como eu tenho a Letícia, né. Aliás, eu sou um avô, privilegiado. Meu Deus! Eu sou um pai privilegiado, eu tenho netos e bisnetos, e eu sou realmente uma pessoa muito feliz, Letícia. Você não imagine quando eu olho para a nossa família e ver assim, uma família tão unida, tão bonita, maravilhosa que É. Deus nos deu, né. Meu Deus! Então a felicidade vamos dividir essa felicidade. Ai, eu fiquei feliz demais que o Pois senhor é. aceitou, assim, prontamente Não podia o deixar de convite. aceitar, não podia. Para mim, eu já estava esperando, tá, eu venho assistindo aqui o seu trabalho belíssimo que você vem fazendo. Que Isso alegria! é maravilhoso, porque isso traz muita alegria para as pessoas que lhe acompanham. Meu Deus, já fiquei boba, já fiquei boba. Mas eu queria pegar um pouquinho da sua história pessoal, mais do que qualquer coisa. Eu acho que é muito fácil ouvir o seu nome, olhar para a sua história, reconhecer o impacto do seu trabalho, dizer: "Nossa, é o Boris, das óticas Boris", e ter essa referência muito nítida na memória, né, de toda a sua jornada profissional. Mas eu queria que a gente começasse realmente pelo começo. O senhor vem de uma família humilde, de muitos filhos. Eu queria saber como é que foi essa experiência de ser criado numa casa cheio de filhos, cheio de irmãos, cheio de gente. Como é que foi essa experiência? Bom, eu venho exatamente daquela família tradicional, né, onde a minha avó teve 20 filhos e a minha mãe disse que não ia ficar embaixo, tinha que ter também 20 filhos. Naquela época era isso aí, né. Meu Deus! Tanto é que hoje, na data de hoje, nós somos 12 irmãos. Uau! É, são 12 irmãos, né. Então, o que Chegou um que cafezinho acontece? pra É, gente. o que Se que aguenta acontece? não. Naquela época não se tinha a facilidade, de se morar numa casa grande com muitos banheiros. Eu ainda digo que era o tempo do pinico. Chamava Essa foi boa. pinico, chamava urinol, a casa tinha um banheiro só para esse número de pessoas, era realmente uma coisa muito difícil. É. Eu quando comecei a observar, aos 8 anos de idade, eu ouvia falar que meu pai tinha tido um armazém de estiva, que ele havia sido político e que foi realmente vereador em 56 na cidade de Sobral. Uau. Só que eu comecei a observar que a gente estava mudando de uma casa boa para uma casa inferior. Depois saía daquela casa para uma piorzinha, até chegar numa casa muito simples, num bairro muito simples em Sobral. O que foi que eu resolvi? Eu resolvi a trabalhar. E Hum. o que foi o meu trabalho? Eu resolvi vender água na estação. Pedi à mamãe R$ 500 e era naquele tempo do réis. Fui no mercado, comprei uma quartinhazinha, sim, botei 2 litros de água dentro dessa quartinha de barro, botei na cabeça e fui vender na estação de Sobral. E o senhor Mas tinha quantos anos, vó, nesse tempo? 11 anos, 11 11 anos. anos. Mas fiquei poucos dias, porque disseram que era muito perigoso e me tiraram, da estação. Aí eu fui vender bombom na porta de cinema.
Muito bom. Também fiquei pouco tempo na porta de cinema. Resolvi viajar para Tianguá, Ubajara, São Benedito, vendendo chinela japonesa. Enchi o saco de chinela, que estava em cima de um caminhão, era maloqueiro. E fui vender chinela havaiana, que naquele tempo só se usava chinela pobre. Meu E eu Deus. fui vender. Mas eu costumo dizer, minha querida neta, que eu sou um homem realmente abençoado. Tudo que eu botei para vender na minha vida, eu fiz dinheiro e vendia rápido, Coisa boa. tá. Eu vendia água na estação, quem comprasse 2 canecos d'água, eu dava o terceiro. Olha aí, já estava Tá fazendo os entendendo? combos promocionais. Então eu já nasci, com essa ideia de fazer as minhas promoções, né. Já nasceu com É. marketing na veia. 10 horas da manhã em Tianguá, me lembro que, o que eu levava já tinha vendido tudo, ia ajudar os meus amigos a vender os produtos deles, já criança de 12 anos de idade. Meu Deus. Bom, moral da história, aos 14 anos incompleto, eu estava em Sobral, já trabalhava num restaurante, ajudando o gerente, que era um dos sócios. Esse cidadão adoeceu e o dono do restaurante disse: "E agora o que é que se faz? O meu irmão adoeceu, como é que se faz?" Eu digo: "O que é que o senhor está preocupado? Quem é que vai fazer essas compras?" Eu digo: eu sei fazer. Todo dia eu acompanho, sei onde compra, sei como compra e sei fazer essas compras e vou dar conta desse negócio." E assim foi feito, com 14 anos de idade. Com 15 anos incompleto, o meu pai já estava em Fortaleza, eu não conhecia Fortaleza em 1964. Eu resolvi pedir demissão do meu emprego, foi o único emprego que eu tive na minha vida, já estava gerenciando um restaurante, comendo do bom e do melhor. Pedi demissão do meu emprego para ser vendedor de óculos no meio da rua de Fortaleza. Aí, Ivo, eu quero até aproveitar para entrar nessa brecha, porque se o senhor veio para cá com 15 anos, o senhor parou de estudar, Lógico, né? parei, O senhor parei. parou de estudar com quantos anos? Eu parei de estudar, eu saí aos 13 anos, ao completar os 14 anos. Mas o senhor parou assim, a escola não fez mais sentido para o Não, senhor? eu não tinha vontade de estudar, eu tinha vontade de trabalhar e ganhar dinheiro. Entendi. Na Ficou época obstinado. não tive também incentivo. Uhum. Eu acho que o incentivo tem muito disso. Eu vi uma necessidade muito grande de ganhar dinheiro para ajudar na alimentação dos meus irmãos. Sim. Por isso que eu digo que eu sou um abençoado, que tudo que eu fiz deu dinheiro. E aí eu vim para Fortaleza, E dos irmãos, o senhor tá onde ali? no meio, No meio? são 7 mulheres e 5 homens, tá. Eu E dos desculpa, o dos de todos os filhos que nasceram, eu sou o quinto, né, aí o senhor tá no meio, tô no hoje meio. tem 12. Eu continuo no meio, não morreu mais ninguém, então em 12 vivos. Dos 12 vivos, então morreram quantos? Teve aborto, tá. Se a mamãe disse que teve porque teve vários abortos, né, Sim. teve vários abortos, quer dizer, eu só vi uma irmã minha falecer, o resto eu não cheguei a ver. O senhor lembra? Me lembro, O me senhor lembro. tinha quantos anos? Eu deveria ter na época uns 12 anos de idade, Uns 12. me lembro. De lá para cá eu digo: "Não, vou trabalhar para esse pessoal engordar e estudar e dar uma condição melhor para a família." Legal. E Já assim tá e assim foi feito, assim foi feito. Vim para Fortaleza e aqui eu comecei vendendo óculos com um óculos só na mão, porque o dinheiro não deu para comprar 2. entendi. Eu comecei, no fim do dia tinha 2, depois tinha 3, tinha 4. Tem uma foto minha aí até que tem uns óculos pendurado aqui no pescoço, e eu depois de alguns dias. Essa aqui talvez seja a foto Essa aí já tô mais quase próxima. rico. Olha lá, Ó, aquela lá que tá bem menor, viu, aquela botar lá, essa daqui. Essa essa aqui o senhor já tá quase rico? quase rico. Aí eu já Rico estou bem novinho. eu e aqui eu já estou aqui casado, Já tá tá aqui eu já casado. estou Então esse casado. daqui essa aqui é mais Essa antiga. aí sim, essa aí eu já tinha uma filial, eu tinha botado um tabuleirozinho aí, ó. Isso Eu aqui é a se A filial, né? filial. Já Muito tinha bem. arrumado uma pessoa para me ajudar a ganhar dinheiro para nós 2, que vendia o lucro que desse, dividia.
Isso aí já Ah, foi em já tinha mil um no sócio, já tinha 1900, um franqueado já aqui. tinha aí o franqueado. Muito bem. Pois é. Uau! Então aqui o senhor já estava casado, o senhor Ah, casou com quantos anos, eu me vô? casei com 18 anos, 19 anos incompleto, tá Olha certo? Ainda só. era, viu. Então, quando eu digo que a minha vida, foi de muito sucesso, e eu provo, porque eu tenho todas essas provas documentadas, É verdade. e tudo que eu fiz até hoje, graças a Deus, deu certo, Deus me abençoou em tudo. Os ambientes onde eu morei, as casas que eu comprei, reformei, vendi, prédios que eu comprei sem dinheiro, tomava emprestado, reformava, vendia, ganhava dinheiro. E aí eu montei a primeira loja, para você ter uma ideia, a A primeira loja foi em a 73. primeira loja foi em 73, mas para juntar o dinheiro, para botar essa loja, foram 40 viagens que eu fiz para São Paulo, de ônibus. Naquela Meu época era Deus. 3 dias com 3 noites de ônibus. E em 3 dias eu comprava o meu produto em Fortaleza e vinha-se embora, de São Paulo para Fortaleza, que numa semana eu vendia tudo, dobrava o capital e voltava para São Paulo e comprava e vinha de novo. Assim eu fiz 40 viagens consecutivas para São Paulo de ônibus. Olha Ou só. seja, o que é que eu quero dizer com isso? Era 12 noites no mês e 12 dias dentro de um ônibus. Quer dizer, é preciso É realmente um muita preço. renúncia e ter um foco, porque eu queria comprar uma casa para morar. Depois que eu consegui comprar essa casa, aí digo: "Não, agora eu vou vender a casa para botar uma loja e sair no meio da rua". Mas eu preciso contar, um fato que ocorreu na minha vida, que quando eu vim para Fortaleza, o meu pai conseguiu a transferência do emprego dele, que era na Assembleia, pa para a Superintendência do Ensino em Sobral. Hum. E eu digo: "Eu vou, mas quando chegar lá, uma semana eu volto para Fortaleza". E voltei para Fortaleza, vim morar na rua Senador Alencar 817, e aí foi aonde a sorte me acompanhou. Para um carro amarelo com preto, desce 3 pessoas para conhecer a pensão, resolve olhar os apartamentos. Na saída eu acompanhei, mirei um deles, eu não sabia, era 3 agentes federais, e disse: "Você olhou vários apartamentos, mas não olhou o melhor daqui, que é o meu". Uau! O meu era o mais simples, mas tinha uma caminha de soldado lá, eu não sabia nem que o homem era militar. Quando ele entrou, que olhou, perguntou o que é que eu fazia, eu contei, e que morava sozinho, que precisava de um parceiro para morar comigo. Ele voltou e disse para os amigos que ia ficar lá. Olha só. A partir desse momento, eu digo que foi Deus que colocou esse agente federal na minha vida. Ele perguntou, o que era que tinha que ser feito para melhorar a minha situação. Eu digo: "É falar com o coronel N, que era o chefe, o inspetor da guarda municipal, para arrumar um lugar que eu possa trabalhar sem estar irregular". Ele foi lá, se identificou e o coronel N autorizou eu ficar lá. Olha só. Chamou o inspetor Cício e: "Não mexa com esse rapaz". E dali eu comecei a ganhar dinheiro. Comecei a botar mais vendedores, arrumar outros locais para botar os vendedores para trabalhar, como você viu aqui, ó. Sim. Aqui eu estou na porta da Lojas Pernambucana, e já tenho dois tabuleirozinhos, já saiu dos óculos da mão, do pescoço, e já veio para o tabuleirozinho. Foi uma pergunta, quando o senhor estava nesse período, né, nesse momento da vida onde o senhor era um vendedor ambulante e ficava ali à mercê mesmo, né, dos É. perigos da rua, dos perigos da vida, chegou a acontecer alguma coisa com o senhor em algum momento? Algum tipo de exposição, de violência, de assalto? O senhor passou por alguma situação Não, desse nunca tipo? passei, sempre fui muito protegido, nunca passei por Coisa nada boa. disso, nada, 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 nada. Eu tinha, eh toda a liberdade que minha mãe e meu pai me deu para eu tomar conta da minha vida. Uhum. Quem mora numa cidade dessa com 18, 19 anos podia fazer qualquer coisa de errado, só que eu não escolhi fazer nada errado. Eu escolhi sempre viver com pessoas mais idosas e que tivesse algo que pudesse me
dar luz, bons conselhos, bons exemplos, boas orientações. É o que eu costumo dizer para as pessoas: "Meu amigo, se você está mal acompanhado, cuidado". Meu avô já me dizia: "Você anda com 5 bandidos, você pode ser o homem mais honesto do mundo, você é o sexto, Uau, é tá? isso mesmo. Vai 6 bandidos acolá, não vai uns 5, vão 6, então te isola". E eu trabalhei no meio da rua, propostas não me faltaram, oferta, nunca aceitei, sempre tive medo de negócio fácil, nunca gostei de nada fácil. A minha vida sempre foi dura nesse sentido, porque eu vou devagar, mas vou até a frente, como cheguei até hoje, aos 77 anos de idade. É É verdade. fácil? Não é fácil, mas fácil não tem nada. Agora, nunca fui de reclamar, sempre fui bem alegre na minha vida, e esse negócio de estar reclamando, botando a culpa nos outros, nunca foi comigo. Vamos trabalhar, nem tudo dá certo, você às vezes ganha aqui, perde ali, se levanta, vai em frente, e a minha vida foi sempre dessa maneira. Um período mesmo, porque depois de botar do loja, de colocar lojas, botei a filial, não deu certo, quase a filial quebra a matriz. 4 anos depois já estava gordinho de novo, resolvi dar outra filial, e aí fui tentando. Nem sempre as lojas que eu abri deram certo. Teve algumas que deram certo e outras não. Mas tive, assim, a felicidade de ser abraçado, por a Sociedade de Oftalmologia com muito carinho, muito respeito. Há mais de 20 anos eu faço parte dos congressos de oftalmologia. Tive a simpatia de ser abraçado por um meio de comunicação. Todos donos de rádio, jornal e televisão me acolheram muito bem, a imprensa do estado do Ceará, inclusive fui agraciado por a sociedade, a Associação dos Radialistas de Fortaleza, do estado do Ceará, agraciado por a associação, a Sociedade de Oftalmologia, reconhecido por a Polícia Militar, quase todas as comendas da Polícia Militar eu já recebi, inclusive recebi a maior da Casa Militar, tive vários amigos, chefe de Estado da Casa Militar, tive a carteirinha de assessor de informação da Casa Militar durante 19 anos, nunca usei essa carteira para me beneficiar, tá? Então, devo muito, assim, por a amizade do coronel Evanildo, tá? Sim. Coronel Zenóbio, foram vários coronéis que nós tivemos, assim, uma aproximação boa, tá? Pessoas maravilhosas, muito educadas. Aureliano Duarte da Silva, eu não esqueço nunca que eu fiz o sepultamento carioca, que veio na implantação da Polícia Federal aqui do Ceará, um dos homens mais sérios que eu conheci. Moramos juntos 2 anos aqui no mesmo apartamento, colega de apartamento, de Uau. quarto, tá, durante 2 anos como policial federal, que na época não podia nem se identificar que era policial federal, se identificava como funcionário dos Correios. Um homem íntegro, muito bacana, foi para mim um verdadeiro pai. Legal. Então fui muito bem protegido por as autoridades do estado do Ceará. E vou assim, eu queria lhe perguntar também, em que momento que chegou, essa os filhos, né, porque a gente está aqui acompanhando a linha do tempo da sua vida. Então o senhor está aqui, começou a loja, aí comprou a casa, vendeu a casa para poder botar a loja, Mas fazendo antes muitas disso antes viagens. disso é bom que se diga, voltando, eu comecei a flertar com uma menina em cima de um caminhão em Tianguá, a Maria de Fátima Vasconcelos Aguiar, lá de Tianguá, falecida hoje, me casei com a Fátima, nós começamos um namoro, e com ela com 18 anos, eu com 19, casamos. Com 10 anos depois nos separamos, tá? Não deu certo, uma incompatibilidade, não tenho o que dizer da minha ex-mulher, hoje já falecida, e aí eu volto a procurar uma pessoa que eu tinha, assim, uma paixão por ela muito grande, um amor muito grande, que foi a Fátima Frota.
essa também me deu muita vida durante esses 46 anos de casado, tá. Passei 10 anos com o meu primeiro casamento, onde nasceu meus 2 primeiros filhos, né, que foi a Leila, que eu lhe digo mais velha, que é sua mãe, né, eu digo que é a primeira A filha. primogênita, É. não é mais velha. Mas eu sou apaixonado por a Leila, como eu tenho um carinho por ela muito grande. Tudo dela eu gosto, a voz, eu acho ela linda, maravilhosa, uma filha que nunca me deu uma contrariedade. Depois dela veio o Cleito, né, que todo mundo conhece nessa cidade, né, o Cleito Roriz. Aí eu me caso com a Fátima, ela vem com o Ângelo com 5 anos de idade. Aí nós adotamos a Jairta, que hoje tem 42 anos, né, que é uma menina também maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a Deus por a família que eu tenho. Os meus 4 filhos, nunca vi nenhum embriagado, nunca vi nenhum me trazer um problema para me resolver. Todos os 4 têm um comportamento louvável, que qualquer pai e mãe gostaria de ter 4 filhos como eu tenho. A Fátima às vezes diz que eu quero mais, que eu sou muito exigente, porque eu gostaria de que eles fossem mais agressivos nas áreas profissionais, mas eu não tenho que me queixar dos meus filhos, tá. Então Deus me deu os meus filhos, me deu os meus netos maravilhosos, como você, o Manuel, né. Então meus netos, cada qual melhor. E agora os meus bisnetos que eu estou curtindo Que eu também. fui a primeira a dar o primeiro bisneto. É, e eu dizia Então eu tô no ranking, aí eu tô é, na frente no ranking. isso é verdade. E eu dizia: "Vamos rápido". Quando você casou, eu disse para o seu marido: "Olha, me dê logo um bisneto, porque eu agora já estou dizendo que quero ver os meus tataranetos, e vou ver, e vou Vai, ver". vai. Olha, família é vida. Está comprovado que quando você tem uma família que lhe dá alegria, que lhe dá prazer, você vive mais, É tá. verdade. Agora, eu procurei sempre pedir a Deus no meu dia a dia que Ele iluminasse e que ilumine cada vez mais os meus pensamentos e que Ele me dê sabedoria para me conviver com aquilo que realmente vem, que não é do meu agrado, aquilo que vem que eu não gosto, porque eu aprendi com isso. Eu aprendi com isso há 34 anos, quando eu resolvi deixar de beber, Aí a gente tem que entrar nesse ponto, tá, calma, vamos com calma. viu? O senhor já mergulhou, o bom é que esse entrevistado ele não espera nem eu perguntar, ele já vai, ó, botando tudo, todas as cartas na mesa, não tem porque isso foi uma transição muito importante na sua Foi, vida, foi. né, assim, o senhor vinha construindo uma história, tinha ali a vivência familiar, as transições familiares, e aí teve ali o crescimento profissional, teve o crescimento da família como um todo, né, porque ali crescem a quantidade de filhos e aí cresce a dinâmica também. E uma coisa, assim, que eu tenho, assim, muita clareza e muita gratidão em mim, porque eu vi, né, claro, é minha família, minha casa, né, eu vi a maneira respeitosa como o senhor sempre tratou a avó Fátima, assim, a vida inteira. E para mim é maravilhoso que eu tenho 2 vó Fátima, né. Tem É, a vó Fátima Vasconcelos e tem a vó Fátima frota, Frota. é. Então, assim, é uma alegria para mim. Então eu sempre vi, assim, o senhor até o último dia de vida da avó, assim, ser muito zeloso, ser muito respeitoso, sempre muito cuidadoso, sempre cultivaram uma relação muito saudável. Então, assim, foi muito bonito para mim acompanhar isso e eu É, sou muito nós quando grata. nós nos separamos, não houve intriga, tá. Eu saí com a roupa do corpo, você fica aqui. Existe 2 bens, um é a casa, e a casa é sua, você vai ter uma pensão para viver com os 2 filhos, que os filhos têm que morar com a mãe, e eu vou-me embora, fico com a loja, eu vou trabalhar para pagar a sua pensão e sustentar os nossos filhos. Pronto. E assim foi feito, tá, até o último dia de vida dela, ajudando ela e o seu esposo quando precisavam,
sem nenhuma briga, sem nenhum conflito, nunca tivemos briga um com o outro. Ela, antes de morrer, dizia para os filhos que eu era o melhor homem do mundo, tá. Dizia. Ela dizia. Eu fui visitado na sua casa perguntando: "Você quer que venda essa casa para comprar um apartamento ou você ficar com esse dinheiro para você gastar, aí ter mais dinheiro na sua mão?" Eu disse: "Não, eu estou muito bem aqui, não está me faltando nada." Ela vivia com um pouco como se estivesse muito. Era. "Me deixe aqui na minha casa", e assim eu chamei os 2 filhos e disse: "Olha, não se vende essa casa a pedido dela, não sou eu que estou dizendo isso, e ela quer continuar aqui, porque a doença dela não tinha cura, É. né." E ela aceitou aquele tratamento que ela vinha fazendo até o último dia da vida dela. Teve em bons hospitais, teve bons acompanhamento, mas Deus chamou e ela estava preparada para ir, né. É. E eu Então tenho muita memória, assim, do senhor visitá-la no hospital, assim, nos últimos momentos, né. é, E isso também foi muito importante para ela, foi muito assim, acho que foi uma despedida muito leve, é. né, para ela. E é interessante porque a avó partiu uma semana antes do meu casamento civil, que foi na sua casa, inclusive, que foi um presente para mim, um presente de casamento. O senhor proporcionou o meu casamento civil na sua casa, que foi maravilhoso, assim, foi um presente seu e da vó Fátima. E assim, foi maravilhoso, foi muito especial pra gente, foi um casamento duplo que Muito bonito, inclusive, diga-se de passagem que foram os 2. foram os Os 2. 2 os 2 netos, Os né, 2 netos tu no primeiros, mesmo dia, casando no um mesmo juiz dia. amigo, o doutor Fernando Chaves, Que foi nos viu foi crescer, meu Deus, foi um é privilégio pra muito bonito. gente. E Quando o pastor Costa Neto quando se também. fala no nome da Fátima, a minha mulher, se fala no nome de uma pessoa muito criteriosa, muito séria. A Fátima, ela tem uma cabeça que poucas mulheres têm. Ela diz que a família, para viver bem, tem que fazer algo pela família. E quando você se casa com um homem, você se casa com a família desse homem, É. tá. Então, ela não quer só para ela, que ela trouxe um filho de 5 anos. Eu já tinha 2 filhos. Ela pediu para adotar mais uma filha, nós adotamos essa filha. Então nós, estamos juntos para qualquer filho que precisar, tá lá em casa. Nossa casa é dos filhos. A qualquer momento que qualquer filho precisar, ele tem para onde ir. A gente não aconselha que ninguém se separe, que ninguém brigue com seu marido, que mulher tem que estar com seu marido, não é? É. Tá entendendo? E tem que procurar se perdoar, se relacionar bem. Mas eu digo: "Ó, meus filhos têm um pai e eu estou do lado deles. Qualquer hora que precisar, não importa onde é que esteja." Às vezes eu brinco: "Em qualquer lugar do mundo que você estiver por aí, se não estiver bem e quiser voltar, liga que eu mando a passagem para você voltar." Muito bom. E o Cleuton já fez isso comigo, Eu com os já ia meninos, dizer. viu? Já foi gasta essa ficha aí. Mas tem mais, viu? Tem mais, né, amor? Viajou com um amigo, perdeu o transporte, eu acho que ele tinha uns 12 anos de idade, 13, como professor dele. "Pai, eu perdi o ônibus aqui, e agora?" "Agora diz onde é que tu tá, que eu mando as passagens e vem embora, teu lugar é aqui perto do pai." Muito bom. Ele estava, ele era capoeirista, né, e aí perdeu o transporte e estava com dificuldade de voltar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem Deus no coração, se você pede a Deus todo dia sabedoria, você vai, conseguir, maneiras e meios de perdoar e ver que todos nós somos capazes de fazer aquilo que o outro está fazendo e que nós precisamos, na realidade, é de abraçar os nossos. É. Em qualquer momento que tiver fazendo uma coisa que você veja que não é correto, não é botar para fora, é botar para dentro.
é abraçar, conversar e dizer: "Ó, o correto é isso aqui". Graças a Deus, eu não tenho tido problema com a minha família. Às vezes diz: "Ah, pai, não cometa muito isso não, para não provocar inveja", mas não é não, meu amigo, tenha paciência com seus filhos, procure procure mostrar para ele o que é que deve ser feito. Quando o seu irmão nasceu, eu digo: "Eu deixo de beber para o meu neto nunca me ver bêbado". Por quê? Porque eu me perdi a um quarteirão da minha casa no meu último porre que eu tomei. Aí o meu neto ia nascer e eu digo: "Eu vou parar de beber e nunca vai me ver bêbado". Então quando ele faz É. aniversário, eu me lembro. Não, inclusive isso é uma memória marcante pra gente, porque como a gente Ninguém sempre ia bebe para na é, família. como a gente sempre foi para as reuniões, né, de celebração da sua comemoração de aniversário, né, da sua recuperação, eu tenho muitas memórias a gente nas reuniões, as suas trocas de ficha, e isso sempre foi muito bacana, porque também era um momento da família estar toda reunida, porque isso realmente foi um um ponto muito marcante para a família como um todo, Ninguém porque bebe na sempre nossa família, ia. ninguém vê ninguém embriagado, discutindo, criando um problema. É, não, e assim, Ninguém mas bebe, aí não eu tem nenhum pergunto para o filho que senhor, beba, não como é tem que foi nem para o senhor, assim, perceber, tipo: "Não, eu tenho um problema com isso, eu acho que agora é a hora". Eu entendi que foi ali o momento, não, meu neto, e isso foi um fator, assim, decisivo para a sua vida. a Fátima vinha reclamando, Já? dizia que quando eu bebia eu mudava meu comportamento. Muito bom. Eu ficava grosseiro, não era mais aquele marido saudável, que de segunda a sexta eu era um marido carinhoso, agora sábado e domingo, quando eu bebia, ficava diferente. E Uhum. aí, por o amor que eu tenho a ela, eu ouvi a história de que muitos homens trocavam a sua esposa por uma garrafa de uísque. Eu fui em uma reunião e lá um cidadão grilava o olho assim e dizia: "Se você ainda tem sua mulher, dê graças a Deus, porque a minha foi embora, Hum. tá? Se você ainda tem o seu negócio, dê graças a Deus, eu quebrei". Aí eu não sou burro, Essas eu informações foram é. se enraizando, Entrou, né. porque eu pedi sempre, peço sempre a Deus que me dê sabedoria e humildade para me entender as mensagens, porque Deus manda os anjos com as suas mensagens. Quem tiver a mente aberta, ele recebe através do sonho, das revelações, das mensagens dos amigos, tá? Agora tem gente que se fecha. Você vem e diz: "Olha, o caminho não é esse aqui, não vai por aqui que tu vai te arrepender, aqui não dá certo". Não adianta o orgulho, a prepotência. Eu digo: "Não, então eu vou". E eu tive uma emoção muito forte. Eu botei meio copo de uísque, eu tinha uma casa com piscina, com sauna, com deck aqui na Rogaciano Leite, botei meio copo com uísque, fui no cajueiro, tirei o caju. Comecei a chupar o caju e tomar o uísque. De repente caiu um galho desse cajueiro e de repente veio uma reflexão. Ligado em Deus eu era aquele galho verde que tinha aquele caju. Desligado de Deus eu era aquele galho seco que acabava de cair. E aquilo eu recebia como uma mensagem. E eu digo: "Bom, agora eu vou sair dessa casa para poder fugir desses amigos que estão vindo aqui". Resolvi a vender a casa, pedi a Deus que me mandasse um comprador, não demorou muito, o comprador chegou e eu vendi. Eu comprei um apartamento com 2 portas, saí de uma casa aí de 5.000 metros de área para um apartamento de 200 metros. Ah, não vai acostumar? Vai, vai. Comprei um sítio em Guaramiranga, pequenininho, mas bem aconchegante. Sábado e domingo vou fugir daqueles amigos, desse ambiente. Aqueles amigos de bebida não me interessa mais, não são meus amigos. E eu comecei a fazer o meu tratamento, comprar fita para ouvir, literatura e verificar que eu realmente precisava da vida da minha mulher e conviver com ela da melhor forma possível.
Eu tenho, assim, um amor por a minha mulher, uma gratidão muito grande por a maneira como ela sempre me corrigiu, por a maneira como ela sempre me educou. E ela é uma verdadeira professora, ela não a maneira como aquela mulher que Deus me deu, que é a Fátima, é um presente de vida, é uma maneira, assim, muito importante como uma mulher deve chamar a atenção do seu marido. E assim eu entendi que não devia mais beber. Ah, que bom. Completei 34 anos que não bebo, não sinto falta, tá entendendo? Por que que eu sou, diretor social de várias instituições? Diretor social que vai e representa a sua instituição, porque eu não vou fazer besteira, eu vou sempre bem arrumado, sempre gostei do marketing pessoal, eu sou uma pessoa que me relaciono bem com todas as instituições, que seja, municipal, federal, estadual. Aprendi já quando criança que o meu prefeito é o eleito, meu governo é o estadual, é o eleito, meu presidente é o eleito, não discuto política, tá? Não me envolvo com isso, não tomo partido. Então pronto, eu me relaciono bem. Fica a dica aí, galera. Você está entendendo? Não tem briga, não tem briga nenhuma, para onde que é? Ó, que alegria, vai receber o vice-presidente da república, vou, já fui convidado para receber. Vai à 10ª região militar, hoje tem uma representação, está mudando hoje, o general da 10ª vou, sou representante. Vai para a marinha, aliás, recebi a comenda da marinha, vou. Tá? Agora houve um fato muito interessante, quando eu recebi a comenda Edson Queiroz, foi recebido das mãos de Dona Yolanda, aí eu disse para ela: "Dona Yolanda, o seu marido foi o meu maior concorrente". Ela botou o olho assim, ficou admirado. "Foi o que você disse? Seu marido foi meu maior concorrente". "Como assim?". "Dona Yolanda, eu vendia água num caneco de alumínio. Todo mundo tomava água no meu canequinho sujinho, ninguém dizia nada. Seu marido criou uns copinhos de plástico limpinho, branquinho. Quem era que ia mais tomar água no canequinho sujo? Era famosa, cachar graça. Lá ele. Foi muito boa Antes que essa, Queiroz senhor. fez um copinho de plástico, Sim, depois uma aham, garrafinha. No meu tempo não tinha nada disso, né? entendi. É, É, muito bom, muito bom. Eu me lembro desse evento, inclusive eu estava lá, que o vô sempre convida a gente, sempre inclui. lógico. Vô, inclusive, assim, uma memória que a gente tem muito grande, assim, que eu tenho muito viva, é do tempo que a gente passava lá em Guaramiranga, era muito legal. Você diz um sítiozinho pequeno, modéstia sua, né, porque eu lembro de um sítio muito maravilhoso, assim, incrível, que inclusive vou aqui, né, posso falar, tinha, assim, uma montanha, assim, de planta que o vô fez o jardineiro cortar o formato do símbolo das óticas Boris, que ficou, assim, bem bonito. E, assim, tinha todo um jardim florido, eu lembro, assim, que eu era criança, aí o senhor chegou e disse E assim: tinha um rapaz aí do Doutor Pio, que a casa dele era embaixo "É, do alto, tinha um lago lá muito bonito, um vizinho exatamente, vizinho maravilhoso. top, vizinho top". E eu lembro que o senhor chegou e disse assim: "Olha, minha filha, tá vendo essas flores aqui?" Eh, estava plantado em formato de coração, eu disse: "Olha, isso aqui é pra você, esse jardim aqui eu É. fiz pra você". E eu ficava toda Eu orgulhosa, aguava meu mesmo, Deus, eu do botei os jardim. aspersores, era um terreno de 15.000 metros de área, né, Então, 1,5 hectare, né, é, e eu era ia muito chão. exatamente para fazer aquele engenho metal e tal, plantar, gostava. Inclusive, quando eu fiz eu tenho umas fotos do meu ABC, e no final de semana do meu ABC, minha mãe disse assim: "Letícia, vamos aproveitar o vestido, vamos fazer umas fotos bem bonitas lá na Guaramiranga". E aí eu tenho as fotos do ABC e as fotos com o vestido da ABC todo enfeitada em Guaramiranga, no sítio do senhor. E aí eu queria aproveitar que o senhor está falando disso, porque, assim, uma coisa que o senhor falou que eu achei sensacional foi da sua jornada de decisão, porque o senhor, assim, fez um esforço, o senhor sacrificou, a sua ambiência, a sua casa, o senhor sacrificou, eh,
a sua mente de dizer assim: "Eu, a partir de agora, vou começar a ouvir essas fitas, eu vou começar a pensar nisso, eu vou começar a mudar a minha ambiência, eu vou mudar de casa, que é para poder eu me obrigar a não mais receber esse tipo de festa, esse tipo de situação, porque aí eu tenho uma desculpa perfeita", né. É. E isso é um sacrifício, é uma escolha muito posicionada de alguém que está extremamente comprometido. E às vezes eu acho que é isso que falta nas pessoas, de entenderem que existe um compromisso que vai vir antes do meu desejo de fazer tal coisa, porque a gente vai sempre querer fazer aquilo que a gente tem uma memória, aquilo que a gente carrega de "eu gostava disso", e fica naquele saudosismo, mas quando existe um compromisso muito grande, você consegue vencer todos os parâmetros, É todos um os foco, é um foco, paradigmas. minha filha, é um foco, e você tem que pedir a Deus força e sabedoria. Muito bom. É o foco. Sozinho, sozinho, de livre e espontânea vontade, você não consegue. Você tem que estar ligado, pedindo a Deus sabedoria para saber dizer não às coisas maravilhosas que vêm agradar a carne. Muito bom. Tá? Todo mundo sabe que tudo, bebedeiras, amigos, isso é uma alegria muito grande, tudo bem. Eu cheguei num momento de ir para uma festa onde tinha pessoas da minha família que a gente bebia junto, ia sempre para casa um do outro, que eu percebi, quando eu vinha chegando, um dizer para o outro: "Lá vem ele, não serve mais não, para ficar aqui com a gente, não serve, porque ele vai ficar censurando a gente". Eu já não era aquela pessoa agradável para sentar naquele hall daqueles melhores amigos que eu tinha. Meu Deus. Aí eu digo: "Não, me sento bem distante, vou fazendo aqui o meu programa para ver as besteiradas que eles vão fazer". Eles têm razão. Deus lhe dá sabedoria para você entender que eles têm razão, você não pode ficar com raiva. Uau. Eu costumo dizer, hoje estava conversando com o meu personal, ele falando de Alzheimer, que tem uma pessoa dele que está com Alzheimer. Eu digo: "Será que essa Alzheimer é tão ruim assim? Será que Alzheimer para algumas pessoas não é uma coisa maravilhosa?". "Como assim, seu Boris?". "Rapaz, eu não sei, as coisas de Deus a gente não, muitas vezes a gente não entende, são mistério. Se a pessoa vivia tão preocupada, cheia de tanto sofrimento e agora está rindo à toa porque não vê mais nenhum problema, então a Alzheimer tá é boa demais para essa pessoa". Polêmico. O problema é polêmico, mas o problema é como É, se vê as é coisas. verdade, Nós eu não concordo. sabemos o que é ruim e o que é bom. S Às vezes a gente não sabe. Se a pessoa não tem Alzheimer, não dorme de noite, é um sofrimento danado e de repente ele passa a não ver nenhum sofrimento e passa a viver sorrindo, como eu vi essa pessoa. Quer dizer, eu não sei. Então eu digo que a vida é um mistério, é um mistério. A gente tem que pedir a Deus aceitação de tudo e sabedoria para discernir, porque nem tudo que o sujeito pensa que é ruim, pode não ser, É verdade. pode não ser. Não tem um ditado que diz que tem topada que ele bota para frente, mas ninguém quer levar uma topada? É verdade. É, a gente não sabe. Às vezes tem tanta gente com tanto dinheiro que não dorme, não sabe o que vai fazer, onde é que vai botar, com medo de ser preso porque tem dinheiro demais, ninguém sabe de onde vem. E às vezes o outro não tem dinheiro e vive muito bem, Dorme a noite toda. dorme a noite toda, a gente não sabe o que é não. Eu só sei o seguinte, eu peço a Deus todo dia, sabedoria para me viver de acordo com as minhas condições, aceitar as minhas dificuldades e que Ele me ajude a superar essas dificuldades. É. Porque dificuldade, problemas, todo mundo tem, tudo é muito relativo. Felicidade são momentos na vida. Eu costumo dizer que o sujeito não vem para cá só para viver com felicidade, sorrindo. Isso tem um período da juventude, às vezes eu brinco muito com a Fátima quando vejo o jovem viajando muito, passeando muito. Eu digo: "Não vamos censurar não, porque nós já fizemos isso também".
Depois de 70, 80 anos, a vida é outra. A cada 10 anos na vida, você vai pensando de forma diferente. Eu com 20 anos fiz foto, tenho um guardado, com 30 anos para me observar, com 40 anos, com 50 anos, com 60, com 70, agora eu vou fazer com 80, para poder observar e o que era que mais eu queria em cada idade. Tem a idade que você quer casar, tem a idade que você quer ter filhos, tem a idade que você quer sua casa de morada, porque corre para ter a casa de morada, eu sempre pensei nisso. Quando eu me casei, a primeira casa que eu comprei foi no Pirambu. O dinheiro era pouco, pois eu comprei no Pirambu, mas eu queria ter uma casa própria. Viu? Então, foi partindo daquela casa do Pirambu que eu fui depois vender para comprar uma outra. Cheguei a morar na Parquelândia, tá certo? Tinha casa na Parquelândia. Depois daí sempre tive uma casa para morar. Então, é aquele desejo de ter a casa para morar, ver um desejo de ter uma casa com piscina grande. Depois eu descobri que aquela casa com piscina grande não me fazia bem, não era para mim. Depois eu me olhei e digo: não, Matuto Velho de Sobral que chegou aqui, eu fiz isso aqui, eu vim para cá para cumprir uma missão. Pois aí eu fui descobrir qual foi a missão que eu tinha que fazer ali. Foi desapropriar um terreno vizinho da minha casa para melhorar e valorizar a minha casa, que eu não posso dizer que não tive esse interesse, que estaria mentindo, e lá eu consegui locar 49 casas, conseguindo com o prefeito de Fortaleza, que na época era o Ciro Gomes, depois entrou o doutor Juraci, e consegui construir lá, junto com o prefeito, essas 49 casas na Rogaciano Leite. Fizemos central de tratamento, botamos calçamento, fizemos tudo. Quando terminei de fazer tudo isso, foi o período que eu descobri que eu tinha que sair dali, porque eu tinha que vender minha casa. Olha como é engraçado. Uhum. Só foi concluir a obra daquelas famílias que moravam no meio da rua, eu descobri que eu não podia mais ficar morando ali. Olha como é interessante. Então Como Deus prepara as coisas, era né. uma missão que eu tinha. Eu fui usado, tá, para ajudar aquelas famílias, tá Muito certo? bom. E quem começou foi o Ciro, que era de um partido, e quem terminou foi o doutor Juraci, que era de outro partido. E eu consegui juntar os 2 sem nenhum litígio, num dia da inauguração, dizer quem começou, quem desapropriou o terreno e quem foi que ajudou a concluir. Muito E bom. que o resto ali ficava a critério da população. Não era meu critério, cada um ia votar em quem quisesse. Alguns candidatos que achavam que eu ia ser político, que vieram tomar satisfação porque que eu estava fazendo aqui, que eles nunca conseguiram fazer aquilo, eu digo: "Fique tranquilo, vá de casa em casa, peça os seus votos, eu lhe garanto que eu não vou lhe atrapalhar em nada. Qualquer partido que quiser entrar aí, pode entrar que eu não sou político". E assim foi feito. Então, eu acho que Deus, tem feito comigo de forma muito generosa. Eu digo que eu sou um milagre, continuo sendo, por a família que eu tenho, por os amigos que eu tenho, por o carinho aonde eu passo, com a forma como eu sou recebido. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. É. E o senhor falou uma coisa, assim, que eu acho maravilhosa, que foi a questão que eu vejo muito como uma dificuldade para pessoas que têm baixa autoestima. É quando o senhor disse assim: "Ah, naquela roda eles olhavam para mim e diziam: 'Ah, agora lá e vem, ele vai censurar a gente. Ah, agora não tem mais graça, não tem mais sentido ele estar aqui'". E no lugar do senhor se apropriar isso com baixa autoestima e ficar: "Poxa, perdi meus amigos, que pena", não sei o senhor: "Rapaz, não é que eles estão é Eu certo, estou certo, eles estão certos, é isso estou certo mesmo". demais. Isso é muito precioso, a pessoa É, precisa sair desse lugar de mimimi, de ficar talvez seja a verdade e a melhor verdade, é, não é? E a pessoa querendo se apegar a sentimento de rejeição, com perdendo tempo e perdendo foco, né, que é, como o senhor falou, o foco foi, assim, primordial para que o senhor tivesse sempre em movimento, porque quando você tem um alvo, você não pode parar.
porque o alvo vai ficando mais distante. Quando você está em movimento, ele vai ficando mais perto e a presença de Deus, né, a sua consciência de que é impossível fazer qualquer coisa sem Deus estar envolvido, sem você estar espiritualmente sendo fortalecido, é maravilhoso, porque é a verdade, não existe muitas coisas que eu posso fazer por mim sozinha. Existe algumas coisas, mas as mais profundas, as mais transformadoras, aquelas que mexem com a minha identidade, precisa ter um dedo de Deus junto, porque senão não vai dar certo ou não vai perdurar, né, não vai ser para sempre. Isso é verdade. Hoje uma pessoa, me apresentou uma situação e eu sugeri a ele, o La Torre de Melo. Aí ele diz: "Ah, ali não tem como, não vai dar certo". Eu digo: "Você já está dizendo que não vai dar certo. Quando eu vou fazer uma coisa e eu já digo que o não já tenho, eu não estou acreditando que o negócio vai dar certo". Eu não trabalho, com essa possibilidade de que não vai dar certo. Muito bom. Eu trabalho sempre com a possibilidade de que vai dar certo. É, Eu costumo dizer que o fracasso não pode ser a recompensa daqueles que lutam com dignidade. Nos momentos mais difíceis da minha vida, chorando, eu digo: "Senhor, me ajude, tenha misericórdia". Eu não posso acreditar que a recompensa seja essa. muito bom. Agora, eu tenho que acreditar que as pessoas seguidoras de Deus também sofreram, também se revoltaram, também tiveram momentos de decepções. Quer dizer, nós somos testados é nas dificuldades. É. Às vezes é nas dificuldades que nós aprendemos a superar, se fortalecer. Porque até que diz que pessoas e filhos muito mimados, quando cresce, não consegue desenvolver, fica sempre atrás de alguém para resolver o problema dele, porque tinha pai, tinha irmão, tinha outras pessoas para resolver os problemas deles. Quer dizer, então, eu digo que o sofrimento, a liberdade é algo que sabendo usar. Por que que eu fui vender água na estação? Eu não sabia que ia vender água na estação. A necessidade me mostrou Uma que eu não oportunidade. tinha capital. R$ 500 a mamãe me deu, eu comprei uma jarrinha, botei 2 litros de água dentro, fui vender e deu dinheiro. Uhum. Por que que eu botei chinela japonesa no saco e fui vender na serra da Ibiapaba? E lá eu encontrei minha namorada e me casei com ela e olha bem o que é que o destino faz. É. Quer dizer, então as coisas não é por acaso, né. Dessa menina que eu conheci, nasceram 2 E filhos. cá estou eu, Hein? cá estou Desses eu, 2 filhos, olha sonhando, aí que foi que veio, né. daquela ruivinha, Pois é, então, recheada. olha o que é a vida, não é nada é por acaso, a gente É. elas vão fluindo, vão acontecendo. Você não pode se dar por vencido, você tem que estar atento. Agora, se eu estivesse embriagado, nas festas por aí, criando dificuldade para minha mulher, por meus filhos, decepcionando, que era que eu podia ganhar? Você sai por aí numa madrugada, fazendo o que não deve fazer, como é que você acha que vai ser premiado? É. Você não vai, meu amigo, quem procura acha. Então vai pedindo o que é bom, vai agradecendo, seja humilde, seja uma pessoa saudável, ajude aos outros. A lei do retorno existe. Eu acredito muito na lei do retorno, Letícia. A Bíblia fala, é a lei da semeadura, né, É, você planta e você eu colhe. acredito na lei do retorno. Eu sou muito feliz. O povo do estado do Ceará me abraçou de tal forma que eu sou muito grato. Quando eu vejo alguém falando mal do Brasil, mal do seu estado, eu digo: "Rapaz, você nem conhece outros países". Eu já andei muito por aí, eu não quero sair daqui para lugar nenhum. E andou mesmo, que inclusive, quando eu fui fazer uma viagem com o Geovale para conhecer o leste europeu, o meu guia turístico foi um álbum de fotografia do senhor. Eu peguei o álbum de fotografia do vô e da tia Fátima, eu peguei aqui, fui folheando, eu digo: "Eu quero ir nesse lugar, eu quero ir nesse lugar, eu quero ir nesse lugar".
Fiz toda a minha Hum. programação com as fotos de vocês. Pois E é. ela me contando e que tinha tal coisa, que comeu aquilo, que comeu aquilo. Eu digo: "Essa é a É. programação de luxo que eu quero para minha vida". Foi inclusive o senhor estava na televisão ao longo de muitos anos, inclusive até hoje, né, a gente acha aí o senhor na TV. E o senhor teve um grande amigo na TV que foi o Irapuan Lima, Foi. inclusive estávamos no velório também, assim, eu acho maravilhoso, assim, que eu não importava a minha idade, eu estava dentro de tudo, eu estava no meio do negócio, porque eu fui conhecendo todo mundo ali no meio de tudo isso. E ele foi um grande amigo seu e lá o senhor conheceu muitas celebridades também, né, no programa dele, fazendo as propagandas, o marketing ali da loja, extremamente inovador. E eu queria que o senhor contasse, assim, um pouco dessa Olha, da dos bastidores, para como você era ter uma isso, ideia, como era a legal, era TV usado. Cidade, Miguel Dias de Souza, que foi quem deu muita ajuda também ao Irapuan Lima, eu tenho uma gratidão por ele e por os filhos até hoje, eh, recebeu a premiação de 45 anos e os meus sobrinhos, filho do meu estimado Miguel Dias de Souza, me convidaram para receber a homenagem junto com a família. E lá eu fui homenageado, por ter sido o primeiro anunciante da TV Cidade. Uau! É, Primeira anunciante da TV primeiro, Cidade. e a TV Cidade me ajuda até hoje. Até hoje, nos momentos mais difíceis, que nós temos também Claro, momentos de claro. oscilação, até hoje a TV Cidade tem apoiado as Óticas Boris, tá. Então aqui eu levo a minha gratidão à família do Miguel Dias, tá, todos os filhos, a sua esposa, que o carinho, a maneira como sempre trataram, tia Boris e tia Fátima, tá entendendo? Quer dizer, nós conhecemos menino de criança. A Uhum. gente ia passar o domingo lá, comer churrasco com a Rosângela e o Miguel, ainda até hoje tem essa gratidão por a família Miguel Dias de Souza. Então são coisas que eu digo que você nasce com aquele dom de receber, pessoas influentes, pessoas importantes como amigo. O Na Ira verdade, dom de receber não, dom do carisma, e o é, seu carisma conquista os ambientes, abre as portas, que aí tem um mérito seu, vô. Deus é bom, Deus providencia, mas o senhor fez a sua parte, essa parte tem que ser dita que o senhor é extraordinário. o Irapuã chegou para mim e disse: "Eu queria que você anunciasse no meu programa, que vai lhe dar retorno, o programa é muito bom e você vai ver como vai vender muito". "Tá bom, você está me dizendo que o seu programa é muito bom e que eu vou vender, então nós vamos fazer o seguinte, por cada peça vendida eu vou lhe dar X, eu não vou comprar uma cota, porque se eu não vender eu não tenho como pagar". Essa é uma história que eu vou contar do Canal 8, TV Uhum. Cidade. E aí ele aceitou. Quando foi no final do mês, eu digo: "Irapuã, eu quero assinar um contrato com uma cota, porque foi excelente esse primeiro mês". E de lá eu fiquei até o último programa do Irapuã Lima, na TV Cidade. E E o senhor conheceu continuo muitos até hoje. famosos lá? Conheci Conta aí. os artistas que iam na TV Cidade, a gente saía, sempre passava lá em casa. Bom, uma feita o Valdir Soriano, Uhum. eu ia com o Valdir, que aí nós passamos lá em casa, quando chegou lá em casa eu pedi a Fato para trazer um disco do Valdir Soriano para tocar, ela disse: "Homem, tu tá me pedindo, não tem esse disco aqui não". Mentira, que vergonha! É. O Dizendo assim: "Eu sou Zé seu fã", Adriano, de repente no Zé final. Adriano, nós fomos almoçar junto, fez trabalho. Eu vou lhe mandar amanhã um programa feito um comercial com Cid Moreira, em Sim. 88. Alguém Uau! mandou para o presidente do Ideal, doutor Amarílio. E o doutor Amarílio hoje mandou esse comercial para o meu cabeleireiro, para me mostrar. Uau! Meu Deus, E Cid eu pedi Moreira é para autoridade? o Mussul Autoridade. fez, teve vários artistas da Globo que fizeram, tá. O marido da Xuxa veio aqui, nós fomos almoçar junto, Uau! viu. Então nós fizemos vários comerciais com vários artistas.
Da TV Cidade, eu estou contando essa, que às vezes eu ia lá para o Miguel, ir lá, tomava um porre danado, e bora aí, faz um discurso, subia em cima da mesa, bebo, fazendo palhaçada, fazia o discurso. Essas coi mas faz parte da É, vida, é, é bom. Hoje é, a gente nem precisa beber nada é, para subir em cima da mesa e já rasgar o discurso, né, é. que a gente não Ó, precisa, e a o gente faz. doutor A Mansueto gente faz. Barbosa, doutor Mansueto Barbosa, era o governo do estado e a segunda pessoa, porque o doutor Edson Queiroz dava autoridade a ele, que tinha o telefone do governo do estado para falar com ele toda hora. Me convidava aos sábados, aquilo era para me ajudar em reuniões, participar da reunião ali, tomar um whiskyzinho a meio-dia, dia de sábado, para mim ficar envolvido junto com altos empresários, isso eu não Sim. esqueço nunca. Quer dizer, era uma maneira gentil dele fazer um pequeno ficar mediano, ficar maior, as pessoas verem ele elogiar, porque quando você se encosta, como eu disse no começo do programa aqui, perto de um amigo importante, ele bota a mão no seu ombro, você tem outro valor. Então Deus fez com que essas pessoas importantes, o Ribeiro, o Mansueto, Mário Barbosa e tantos outros lá do Canal 10 me ajudaram muito. Muitas vezes deixavam de vender uma cota para um segmento que eles não queriam, porque achavam que a ótica tinha uma produção melhor, porque a TV Verdes Mares ela tinha um cuidado muito grande com as produções. Então, Hum. uma produção bonita, eles tinham interesse e vendiam até mais barato. Legal. Aí ele me vendeu, porque ia fazer o sorteio de os carros, e fez o sorteio na minha loja para me ajudar. Olha só. Olha só, o Mário Barbosa e o Mansueto, viu? Aí ele me vendeu essa cota por 15.000, mas a cota era 20. Como deu certo, quando foi na se mas ele disse: Se der certo, a próxima é 20". E eu fui e digo: "Olha, a próxima eu quero pagar 20, eu não quero desconto". Ele disse: "Bonito é isso", porque tem deles que diz que não deu certo, que fica chorando, querendo mais barato. Você não, você se ganhou dinheiro, deu. Aí isso aí equivale, É, sabe? porque é exatamente isso, não é só você encostar perto de pessoas que fazem sentido, é você ser tão verdadeiro e você ser tão real e tão honesto que faz sentido para a pessoa também, TV né, Jangadeira abriu, construir, criou te lá uma ajudar. uma roleta da sorte, tá, e a Sim. gente fazia lá que diariamente sorteio, tá, Legal. diariamente. Quer dizer, então eu participei desses veículos de comunicação, aquelas marchinhas que foram feitas por Irapuã Lima, que marca até hoje: "Se você vai comprar óculos, faça como eu fiz, vá à galeria Brandão número 2 na Óticas Mauriz". Maria Zenaide, muito bonita, uma voz muito linda, cantava em igreja, foi um sucesso, pegou com uma beleza. Foi. Depois veio o Cacá, né, que era a Sim. Dancidez. "Cadê Cacá, Cacá, Cacá? Lá no Boris, Boris, Boris". Foi outra coisa criada também por E eu fiquei Irapuanema. sabendo que essa música vai voltar numa campanha Vai publicitária? porque as pessoas ainda hoje ó, a Hum. maioria dos clientes da Ótica Boris tem acima de 40 anos. Olha como é engraçado, que usam Tradição. lentes progressivas. Chega cantando o Cacá, então tem que voltar. É, inclusive foi engraçado que a gente eu acho que tinha uns 16 anos, a gente estava morando num apartamento, a gente tinha acabado de fazer uma mudança de apartamento, acho que uns 14 para 15, não sei, enfim, não importa. E aí, o nosso vizinho de porta, quando a gente foi conhecer, bateu na porta e tal, "Ai, como é seu nome? Meu nome é Carol", e eu, né, morava lá com o marido e tudo. Aí eu sei que um dia ela bateu na nossa porta, disse assim: "Eu ouvi uma voz aqui vindo do apartamento de vocês que me lembrou muito a voz do Boris". Olha Que eu aí. conheço da televisão da minha infância. Ele andou na casa de vocês? Aí minha mãe toda feliz, andou. Ela estava muito séria, mas a minha mãe: "Andou, andou, é meu pai". Quando a mãe diz: "É meu pai", ela chega assim, se tremeu na base, ela: "Olha, eu passei a minha infância com ódio, porque eu sofria bullying na escola, porque era direto essa música, cadê Cacá, Cacá, Cacá", porque o nome dela é Carol.
E aí a gente riu demais dela, ela disse: "Mas eu fiquei foi com raiva", eu disse: "Não, mas é engraçado". E aí um dia o senhor estava lá em casa, a gente fez questão de bater na porta dela: "Venha, venha pedir satisfação, seu Boris". Aí pronto, aí ela começou a rir, foi uma alegria. E assim, foi super legal, ela amou, ela ficou totalmente apaixonada, tipo: "Meu Deus, o seu Boris é muito legal, ele é um docinho de coco", e é mesmo. E assim, foi super divertido, assim, porque realmente fez muito parte, foi uma coisa assim que, nos termos de hoje, né, viralizou e assim, todo mundo conhece até hoje, é impressionante como assim é forte essa Vai memória. botar o Ítalo, o esposo da Aninha, que tem aí mais de 1 milhão de seguidores, ele diz para mim: "Borizinho, volte o Cacá". Tá vendo? Ele fez um comercial para Boris, que foi a cor mais linda que eu já vi na minha vida. "Te receber está no nosso coração, cuidar do seu olhar é o compromisso". Linda, 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 mas ele é um gênio que ele diz: "O Cacá não tem quem tome o lugar do Cacá, Boris". E nós vamos voltar o Cacá. Nós Foi, vamos quem me voltar. contou na verdade foi até a Vanessa, ela que me deu esse Agora eu spoiler. lhe digo, isso não é coisa de Deus, viu, isso tudo é coisa de Deus, É. aparecer pessoas que faz uma letra, naquele tempo o melhor conjunto do estado do Ceará, que era os Brasas, vai lá no órgão, o Irapuã brincando, porque eu levei a revista com o Cacá numa revista do Sétimo Céu, e aí o Irapuã muito brincalhão, muito criativo, disse: "Cadê Cacá? Tá no Boris". Aí o cara começou a bater lá, pá-pá-pá, aí deu essa musiquinha. Olha só, pra quem não É, sabia de onde vinha o Cacá, porque pois eu é, não sabia, eu nunca perguntei pois isso, é. Deus, de onde é que por que Cacá? É, Agora entendi, o Cacá, foi de uma capa de eu revista. peguei umas revistas com a foto do Antônio Fagundes, o nome dele Uhum. era Cacá na Dancidez, e Ah, então era daí o Antônio Fagundes, eu ainda estava com o Cacá errado em Antônio mente. Fagundes com as armaçõezinhas redondinhas, parecido com essa minha, mas sendo de metal dourada, e daí eu tentei falar com ele, mas ele sempre foi um artista muito caro, a Globo não permitia e ele não deu. A Miriam Peça fez, mas não Hum. deu muito sucesso, porque eu fiz com ela na época em que ela foi uma que matou a artista principal da novela, né, Ela era vilã. era a vilã, não deu. Ai, não vi Fiz mais com o do céu. Missu, né, Olha só, que o fiz com o Mussu Missu, também fiz. Mussu faz sucesso até hoje. É, Até hoje a Missu. gente fala igual o Mussu, pra poder desenvolver aí esse vocabulário. Vou inclusive eu queria lhe perguntar, assim, uma coisa mais pessoal, com relação aos seus netos, à família, assim. Eu tenho memórias maravilhosas, né, do senhor, eu cresci com a sua voz ecoando, assim, no meu ouvido: "Você é a neta mais velha, você tem a responsabilidade de preparar o caminho para quem vem depois". Isso sempre ecoou e o senhor hoje diz para as bisnetas, É, inclusive, isso é. sempre foi uma constante fala, um constante ensino, e eu queria saber como é para o senhor, assim, como é que foi a chegada dos netos, a chegada dos bisnetos, eu queria conhecer, assim, por dentro desse coraçãozinho. Isso aí eu gosto da família grande. E tudo que eu sei, que eu julgo que é o correto, eu não sou o dono da verdade, eu procuro repassar por meus filhos, por meus netos e para os bisnetos. Não tem coisa mais gostosa hoje de que chegar na sua casa e você educar aqueles meninos, corre para beijar o bivô e abraça, e vem aquele abraço, os 3 em cima, abraçando, beijando, brincando, tá. Aquilo é muito aquilo é que dá vigor, dá prazer de viver. Uma pessoa de idade, ele para viver mais, ele precisa ter uma boa família. Tá? As pessoas hoje, quando eu visito pessoas em isolamento, em abrigo, eu tenho muita pena, porque ali chegou o fim da picada. E às vezes eu procuro me aprofundar para não fazer julgamento nenhum, ver o porquê disso, daquilo, procurar ajudar. Mas a história da família é essa. Você vê que a minha mãe, para poder chegar aí na sua pergunta,
ela aos 75 anos de idade, 75 para 90, 15 anos. Os últimos 15 anos de vida da minha mãe, eu ia diariamente na casa da minha mãe jantar com ela. E eu E eu lembro disso demais, porque e eu devo à minha amava mulher ir pra eu casa devo da à vovó minha Raimundinha. mulher essa compreensão, tá. Porque se fosse uma mulher briguenta, não dava para ir todo dia, né. Não, eu digo: "Você vai me dar a liberdade, a paz, o sossego, para quando a minha mãe partir, eu não ter que ficar chorando, arrependido porque deixei de fazer por ela", tá. E eu então, diariamente eu ia na minha mãe, lá ela fazia o cuscuzinho, uma carninha cozida, ou um ovinho cozido, não queria que as filhas fizessem, ela mesmo que queria fazer. Quando a filha ia para a cozinha, ela mandava sair da cozinha dela. Então vem o meu avô, ele era, assim, um avô muito chegado aos netos, pai da minha mãe. Me lembro que a gente ia muito lá, e eu era criança, eu cantava, ele achava graça, tá. Então, quando eu vi meus netos nasceram, para mim foi uma alegria muito grande, a família vai desenvolver, vai crescer, e eu observo uma coisa que eu não vou deixar de agradecer nunca, o seu pai e a sua mãe. Eles sempre tiveram o cuidado de morar perto de mim. A Lídia sempre teve esse lado de puxar para perto do papai, tá certo? Então isso e vocês foram muito fácil da gente lidar. Quer dizer, Eu era uma neta meio chatinha, não era não, vou mas falar a mas verdade. eu não tive problema nenhum com você. Menina meio abusada, era não Podia mesmo, ser de tomar abusada para sua mãe, para o seu pai, quando chegava perto de mim eu não questionava nada que tivesse fora do esquadro com seu pai e com a sua mãe, pelo contrário, eu lhe dava conselho. Se você tivesse aborrecida, naquele momento eu não dava o conselho, deixava para dar um conselho O depois. senhor lembra de eu ficar de castigo lá na Guaramiranga, que o pai botou a gente pra ficar de joelho na Me parede? lembro, não gostei daquilo nem pouco e disse para o seu pai. Quando eu olhei, vi os 2 de castigo e disse: "Olha, você que sabe o que é que está fazendo, mas faça isso na sua casa, não faça na minha não". Ele aprendeu que hoje ele reclama quando ele me vê corrigindo os meninos, ele Não não é? deixa não. É, é, Amor de vô é é, diferente. é. Eu digo é diferente. E hoje eu não conheço um avô melhor do que seu pai. Eu acho que o seu pai hoje faz muito mais para os seus filhos do que o que fez com vocês. E a forma de É educar difícil essa dele pergunta. é, É difícil. é. É. Inclusive Ele é para nós estarmos aqui nesse exato momento ele é gravando, ele é muito ele está lá carinhoso. pegando meus filhos, Ele é cuidando dos meus. muito carinhoso. É, Marcelo é muito carinhoso, muito amável, ele parece que ama mais os netos do que os filhos, é verdade. viu. Mas o que ele fez, quando vocês 2 viajaram para os Estados Unidos, eu quase que me meto. Aí eu digo: "Os filhos é dele, Conta, vô, conta. os filhos é dele, não é meu". E o Eu seu não gostei, não não gostei. gostei, não porque só ficasse longe de mim, é porque foram logo os 2. É. Será que estava certo? Eu digo: "Eu não sei". E eu acho que foi muito bom, depois eu vi que foi muito bom. O aprendizado à distância, a falta que vocês sentiram do pai, da mãe, da família, fez com que pensasse melhor. É aquilo que eu digo: quem não faz sofrer, sofre por eles. É. Tá entendendo? Então eu admiro muito o Marcelo nesse aspecto aí. Você vê a sua mãe sair daqui para passar 15 dias junto com os netos, aonde 4 dias é só de viagem, É. foi para passar 15 dias, 4 dias foi dentro de um avião. No 2 pra ir, 2 pra peito e na voltar. raça, tá? Muita coragem, muito amor. Sozinha pra um país que ela não sabe o idioma. É. É. Então, existe coisas que eu fico observando, sabe? E observando e digo: "Qualquer coisa você me fala, qualquer coisa você me fala", mas vou também deixando ver se ela vai resolvendo. Eu vou ficando por último, para não se tornar muito fácil, tá.
E ela se posiciona como quem diz assim: "O senhor não tem nenhuma obrigação comigo, eu tenho um marido, eu sou dona da minha vida e já estou bem crescida e eu tenho que me cuidar". Então tiro o chapéu para sua mãe, tiro o chapéu para o Marcelo, tiro o chapéu para a Leila, e aonde eu chego, que as pessoas conhecem a Leila, elogia. Ela é carismática, ela procura agradar todo mundo, servir a todo mundo. E o Marcelo também não se fala. Você tem um pai e uma mãe muito agradável. É, Então, você é uma privilegiada sou. e tem obrigação de ser boa e ajudar os outros. Yay! É. É porque assim, ó, coisa tchau, vá lá, faça você tem uma obrigação, tem uma responsabilidade. É isso É, mesmo, eu é. concordo. Olha, eu costumo dizer É. que quem tem casa, comida, carinho e é estudante, não pode ser reprovado. É verdade. Você está entendendo? Escuta aí, Jaquim, já agiliza. É, como é que você tem almoço, janta, carro para levar, para pegar, para trazer, tem carinho, tem tudo e no fim do ano é reprovado? Tem alguma coisa errada. Aí precisa saber o que é, tá? Tem a obrigação de passar. E quando o seu neto apareceu de cabelo verde, Ah, na olha, adolescência? ali eu tomei um susto, fiquei muito decepcionado. Ficou abalado, Muito foi? decepcionado. Eu digo: "Rapaz, o que foi que aconteceu com esse rapaz? Está com desvio de conduta". Uau! Eu lembro, o vô chegou, segurou assim no meu braço, falou assim: "Minha filha, minha neta, deixa eu lhe dizer uma coisa, o seu irmão não está bem. Seu irmão não está bem, ele está querendo chamar atenção. Foi. Ele tá carente de atenção, ele precisa ter um olhar para ele, precisa cuidar dele". E era porque ele estava no terceiro ano, os amigos estavam deixando o cabelo crescer para na hora do vestibular passar a máquina para raspar, e para a festa do terceiro ano ele decidiu fazer uma loucura, descoloriu, pintou de verde, ficou parecendo um papagaio muito horroroso, mas foi a aventura dele e aí foi todo uma crise, né, porque o vô ficou muito preocupado. Mas ele aprontou uma lá na serra, Hum. eu convidei meu irmão para lá, meu irmão era viciado por cigarro, mas viciado louco por cigarro, fumar um cigarro atrás do outro. E o meu irmão levou a carteira de cigarro dele e botou lá em cima da mesa e se descuidou, o Manuel pegou e rasgou a carteira de cigarro e jogou fora bem longe que ninguém sabe aonde. Aí quando meu irmão procurou esse cigarro que não encontrou, ave Maria, o negócio foi complicado, viu. Foi tenso, Foi grande foi o complicado. carão que o Emanuel levou. Foi, mas ele disse: "Eu fiz isso para o seu bem, É. cigarro faz mal", ainda hoje todo mundo se lembra dessa história. É, o Emanuel não podia ver o tio que ele ia lá, pegava as carteiras de cigarro, cortava com tesoura, ele estragava todos os cigarros, o tio ficava possesso de ódio. Foi bom, foi engraçado, meu É, tem Deus. umas coisas realmente na infância que se faz, né, que É. fica na lembrança, né. Uhum. Mas existe muitas coisas na realidade que isso aí tu fica procurando ver. Eu admiro muito também o meu neto por a coragem dele. É. Ele sair daqui, tendo a loja para ficar aqui, pai e mãe, com a esposa e 2 filhos, e ir lá para onde ele foi, para Canadá, né. É, É, e hoje já terminou a o MBA pós-graduação dele. dele, o MBA, e eu acho que ele não vai querer voltar agora não. É, também acho que não. Eu acho que ele vai querer voltar agora não. Mas é por uma questão de capricho, de achar que há uma possibilidade de uma formação melhor para os filhos. É, A mulher dele é uma pessoa também fora de série, uma é. pessoa muito boa. Eu admiro muito a esposa dele. E as meninas estão muito bem educadas por o É. pai e por a mãe. Inclusive a partida do Emanuel para o Canadá foi, assim, o catalisador principal para o podcast acontecer, porque eu tinha a ideia, mas eu não tinha coragem de tirar do papel. E aí, quando foi para ele viajar, eu disse assim: "Emanuel, eu tinha vontade de, num podcast que eu queria, de ter um episódio nós 2 conversando o que faz de irmãos melhores amigos". E ele: "Letícia, eu tenho data para ir embora. Se tu for querer gravar, tipo, tem que ser agora". E eu não tinha podcast, eu não tinha nada, era só uma ideia. Eu falei: "Então esse vai ser o primeiro episódio".
E assim aconteceu. O primeiro episódio do Sincerona Cast é o episódio com o Emanuel, onde a gente conversa e que inclusive foi postado no dia que ele viajou, e a gente usou muito desse momento que a gente teve junto para guardar o que a gente tinha construído em memórias, em relacionamento até aquele dia, porque a gente entendia que ia mudar, né, assim, e a gente ia calma, respira. O relacionamento ia sofrer uma mudança, né. E assim, graças a Deus que é uma mudança muito administrável, porque a gente se fala sempre, a gente se fala todo dia. Meu Deus, ui, delicado. Agora, esse nosso encontro aqui, ó, nessa casa do seu pai aqui Qual? que a gente passava sempre o Natal junto, Sim, a Pindoretama, né. Pindoretama, ali é uma coisa que ficou marcada, Foi. nossos encontros, aquela E o último mesa Natal na muito Pindoretama bonita, foi o último Natal do Emanuel aqui também aquela com a gente. mesa muito bonita que a sua mãe fazia questão de fazer, com o lugar reservado, aqueles guardanapo vermelho, a mesa com o nome de cada um ali. Né, Foi um período que você parecia que estava no céu, né. foi muito bom. Eu ainda tenho vontade de comprar um terreno e fazer uma casa para a gente, no final de ano, a gente se encontrar. E eu tenho fé em Deus que ainda vou fazer isso. Por enquanto o Natal deixa comigo, que eu Tá tô bom, gostando de então. fazer o Natal. Deixa o Natal lá em casa um pouquinho, Tá por enquanto, que muito agora o bom, viu. Natal é meu. Natal tá muito bom. A Fátima adora passar o Natal lá. E ela disse que agora é a vez dos filhos e do neto. Nós já fizemos a nossa parte, eu não aguento. A minha idade, não aguento mais ficar em pé. E ela, coitada, ela tem boa vontade, mas não tem mais a Não, e a saúde. tia Fátima é sempre muito arrumada, muito produzida, e no Natal lá em casa eu consegui tirar o sapato do pé dela para colocar ela de meia, porque ficou todo mundo de meia, Ela meias te adora, coloridas, ela te e deu adora. super certo. Bom, eu queria, assim, terminar aqui a nossa entrevista honrando o senhor, agradecendo por tudo que o senhor faz, por quem o senhor é, de sempre ui, espera, vou respirar, falar direito. Porque o senhor é essa presença, esse carisma, assim, se eu antes do senhor chegar, eu estava até conversando com os meninos, eu disse assim: "Se eu falar bem alguma coisa, se eu for um pouco carismática, eu ainda não sou a mais mídia da família, porque o mais mídia da família é o senhor, É assim, bondade com o sua, seu minha filha. É carisma". Não é bondade não, é sua. verdade, é Você está verdade. dominando direitinho. É verdade. O senhor, assim, graças a Deus, é alguém que traz muita liga para a família, realmente. Porque a gente tem sempre aquela referência das mulheres juntando, né. E o senhor, independente de qualquer coisa, o senhor é aquela pessoa que nunca falta nada, tá sempre em tudo, que faz questão de juntar, que é sempre festa, onde o senhor tá é alegria, é festa. Ninguém vê o senhor reclamando, ninguém vê o senhor murmurando, ninguém vê o senhor responsabilizando ninguém Não. pelo seu futuro ou por que quer que sejam as circunstâncias, e sempre muito grato, e isso inspira muito, isso é muito precioso e, assim, isso é um legado muito forte. Eu tenho muitas memórias de muitas frases icônicas que o senhor depositou no meu coração, depositou na minha mente, assim, implantou no meu cognitivo, na minha alma. E assim, se hoje eu colho coisas boas, vem disso. Eu já vi, assim, o pai várias vezes falar, assim, sobre a dor muito grande que foi para ele quando ele perdeu o pai, que era uma figura muito importante para ele, e que, como ele era muito jovem quando ele perdeu o pai, e ele sofreu muito profundamente, ele era muito grato pelo sogro, porque ele via no sogro essa paternidade. E ele me disse isso algumas vezes. E é muito verdade, É. exatamente porque o senhor conseguiu construir com ele também esse vínculo, esse É a relacionamento. confiança, né, é a confiança, não existe esse negócio de problemas, graças a Deus ele vive muito bem com a Leila, não traz, ela também não traz, ele também tem uma personalidade muito firme, ele engole os sapos dele, sabe, digerir bem direitinho, tá, e isso é muito importante. Você é uma líder, você hoje tenho certeza e observo
como você é uma pessoa que representa muito bem a nossa família, aonde a gente chega na igreja, você, o seu marido, é uma pessoa que fala pouco, mas sabe muito, se conduz muito bem, o relacionamento de vocês é muito bonito, é uma família linda, maravilhosa, isso me enche de alegria, você pode ter certeza disso, viu? Uau, muito obrigada, Fico vô. muito feliz, eu acompanho aí, tá, quando você está viajando, o cuidado que a Leila tem com os seus filhos, o carinho dos meninos com eles também, tá. Eu às vezes até brinco com a Leila: "Leila, cuidado para não querer ser mãe e avó, viu". Isso aí passa direto pra Não, eu brinco, sabe, porque ela é louca É, por os meninos, né. ela é. Vô, e se o senhor assim, o último conselho que o senhor deixa, assim, para quem está assistindo, quem chegou até aqui nesse episódio, o que seria, assim, o último conselho que o senhor daria que pudesse construir de fato na alma de alguém Eu costumo dizer que nunca existe o último, tá. A nossa vida, ela é de momento a momento, dependendo do que vai acontecendo na sua vida, você tem que estar melhorando. é. E só existe uma forma de se viver bem com relação à família, é perdoar, perdoar, perdoar. O que faz com que as famílias vivam junto é o perdão. As pessoas arrogantes, prepotentes, que não sabem perdoar, têm muita dificuldade. As pessoas mais velhas, às vezes, ficam até mais inquietos, mas eles têm algo para dizer que, a paciência, a tolerância, tá, é o que eu costumo dizer, ainda hoje eu estava dizendo para a Fátima, a gente vai vivendo e vai vendo que tem que aprender mais, todo dia, sabe. E como? Buscando em Deus sabedoria. Uhum. Nós temos uma Bíblia dentro de casa e pouca gente lê, pouca gente vai interpretar o que é que está dizendo naqueles versículos, capítulo, o que é que quer dizer aquelas passagens bíblicas. Tem muitas coisas ali dentro de uma Bíblia que você vai encontrar, o discernimento. E uma pessoa não pode ser feliz, se ele não escuta a palavra de Deus, que seja o católico, que seja o crente, tá entendendo? Você sabe que na nossa família tem muitos católicos e tem muitos crentes. Eu nunca fui contra um filho meu dizer assim: "Ah, eu vou ser crente". Vá, meu filho, o seu Deus é o mesmo meu. Busque Deus em primeiro lugar, que o resto vem por acréscimo. Então, é perdoar sempre, pedir sempre a Deus sabedoria. E e aquilo que você disse, se esforce, né, para renunciar os desejos da carne. Porque eu estava dizendo para a Fátima essa semana, né, como uma pessoa que resolve fazer parte de uma igreja, um líder, ele tem que estar protegido. Como é que ele vai se proteger? É buscando Deus para lhe dar sabedoria para se defender de tudo aquilo que vem ao encontro dele, que são muitas coisas que não é do agrado de Deus. É verdade. Então é isso. É, é humildade acima de tudo. Muito bom, meu Deus, vou tenho nem palavras. Foi muito bom, foi muito Foi maravilhoso, ótimo, muito muito bom. obrigada. E assim, essa entrevista não é sobre uma história de sucesso, é sobre algo muito mais profundo. É sobre família, é sobre legado, é sobre gratidão, é sobre reconhecimento de quem Deus é na nossa vida e sobre autorresponsabilidade também, porque tudo que acontece na nossa vida tem a mão de Deus e o nosso agir, o nosso querer, né, o nosso foco. E andar na mesma direção que a mão de Deus está apontando, né. Então, meu Deus, muito obrigada. Um abraço, Jeová. O Jeová para o Jaquim, para Jade, para Alice, Para todos. para todo Dá mundo. gosto essa família. Que agora deu a hora do Família carteado, sagrada. gente. Eu vou ter que ir, porque agora é a hora do carteado. Vamos brincar. E fique aí para o próximo episódio do Sincerana Cast. Sincerona Cast.